Muito bem, bom dia a todos e todas. O tema de hoje é epistemologia e saberes docentes. Elaborei um pequeno roteiro aqui. Vou abrir a aula tentando apresentar um contexto histórico epistemológico, ou seja, como ao longo, das últimas décadas a educação física vem se desenvolvendo e a partir de quais conhecimentos que esse desenlace, vem acontecendo. Num segundo momento, eu apresento um quadro teórico possível de análise, já que há aí, historicamente, o desenvolvimento de várias perspectivas epistemológicas, então isso demanda um recorte, um olhar, uma maneira de endereçar o problema. Eu apresento esse quadro no segundo momento. E num terceiro momento, eu apresento um problema, eu recorto um problema deste quadro possível, tá? Então, esse recorte vai ser os saberes, a questão da identidade e do cotidiano escolar, Ou seja, quais são os conhecimentos que dão sustentação para uma prática pedagógica para o professor de educação física, dado esse contexto histórico, social e mesmo esse desenvolvimento epistemológico, E aí, concluindo, então, o raciocínio, eu apresento algumas possíveis saídas, para essa reflexão, para esse problema que eu construí. Bom, então, um pano de fundo histórico epistemológico, então. A educação física, historicamente, tem servido a projetos hegemônicos de sociedade, Então, é de comum conhecimento, amplo conhecimento em toda a comunidade científica e acadêmica da educação física, que o seu início, enquanto uma prática da ginástica, atendia a um projeto de uma determinada camada social, identificada comumente como burguesia, que necessitava ali, construir pessoas mais afeitas à vida urbana, ao mundo industrial, aquela transformação da vida rural para a vida industrial. Então, para isso, a escola cumpriu um papel fundamental enquanto essa espaço de construção da modernidade e propagação do capitalismo. Entretanto, a educação física cumpriu esse papel com práticas ginásticas. Essa era a especificidade do componente e também o seu modo de nascimento. Com o tempo, a prática ginástica foi sendo paulatinamente substituída pelo esporte, Por quê? Uma série de razões. Nós podemos destacar de forma breve que o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe, dois grandes blocos econômicos em disputa, o capitalismo e o comunismo, e como eles não podiam travar uma guerra direta, uma vez que já dependiam, já contavam com bombas nucleares, eles passaram a fazer uma guerra fria, onde as disputas se davam a partir de alguns palcos eleitos como representativos do poderio econômico e tecnológico de cada um desses grandes blocos, representados pela União Soviética, por um lado, e pela Estados Unidos do outro, liderando ali o mundo ocidental europeu. Bom, entre esses palcos nós podemos citar a própria corrida armamentista, por bombas nucleares e um arsenal cada vez mais forte, a corrida espacial, quem é que chegava na Lua primeiro, e também o palco esportivo, O esporte também vai se tornar ali um local de defesa de valores e propaganda, de certos regimes, Tanto no lado comunista quanto no lado capitalista. Então, o Brasil, como um espaço profundamente influenciado pelo Ocidente capitalista, também passou a adotar o esporte como uma ferramenta pedagógica para difundir valores como competição, vitória, mérito, esforço, trabalho em equipe, superação, Então, o esporte foi se tornando cada vez mais presente nas escolas e cada vez mais presente socialmente, construindo mídias, construindo uma série de espaços, que foi penetrando cada vez mais nos lares das camadas populares, Esse processo foi substituindo a ginástica pelo esporte nas escolas. Nós vemos até aí, que os conhecimentos que davam sustentação para os professores eram conhecimentos oriundos da anatomia e da fisiologia, com uma diferença no uso. Então, enquanto esses conhecimentos davam sustentação para uma prática ginástica no primeiro momento, num segundo momento eles serviam
para preparar o atleta, né, para preparar o jogador, o esportista, né? Mas eram conhecimentos biológicos que entendiam a educação física enquanto atuante no corpo em movimento, né? A partir, então, de uma lógica biológica do corpo, do movimento, do aluno, da aluna, da vida, né? E esse projeto seguiu em conteste durante muito tempo, e só vai começar a aparecer as primeiras críticas a essa formação acrítica, né, e afeita a um certo projeto social, a partir dos anos 80, né, o Brasil começa a passar por um processo de redemocratização, né, então, devagar a gente vai se libertando da ditadura militar, dos regimes militares, e aí uma série de autores e pensadoras, intelectuais, acadêmicos, ou retornam do exílio ou passam a expandir aqui os programas de pós-graduação. Então, tem todo um processo de redemocratização do país que vai gerando um volume de obras, né, livros, artigos, teses, dissertações críticas, né, e talvez a maior destacada aí seja Educação Física Cuida do Corpo e Mente, né, do professor João Paulo Subirá Medina, que ela até meio que é um pouquinho prévia a todo esse movimento, ela pedia uma crise para a educação física, né, baseado em uma lógica freiriana, né, de consciência crítica, ou acrítica, ou transitória. João Paulo Subirá Medina, o professor Medina, pedia uma crise para a área, porque ele percebia o quanto os alunos, os professores e toda a área era profundamente acrítica, né? Entendia a educação física somente a partir da sua dimensão da anatomia, da fisiologia, da biologia, né? Então, não entendendo as inter-relações sociais, culturais, que permeavam os códigos do movimento, né, e os jogos que eram criados ali, imersos em relações econômicas, né? Então, ele pedia uma crise para a área e essa crise veio, né? Por quê? Porque todas essas obras, no primeiro momento, eram obras denunciatórias, né, dessa dualidade escolar que formava certas pessoas para o mercado de trabalho, certas pessoas para os cargos de gerência, né, para os cargos mais elevados, ou seja, uma escola que não contribuía para a superação da pobreza, da injustiça, do desenvolvimento social, né? Então, mas nesse momento denunciatório, né, temos que pensar que todos os professores eles eram formados justamente para a prática esportiva, né, com pitadas ginásticas. Então, não eram professores que tinham uma carga de leitura e formação necessária para compreender tudo aquilo que envolvia a educação física. Então, é uma crise no momento em que todo mundo denuncia que não pode ser mais daquele jeito, mas ninguém sabe muito bem como vai ser a partir de agora, né? E o movimento e a educação física entra em crise. Mas então, logo depois, na sequência, várias obras começam a dar sugestões do que poderia ser uma nova educação física, naquilo que ficou conhecido como o movimento renovador da educação física. Surgem, então, propostas também acríticas, mas com uma outra compreensão de sociedade, não mais tão afeita ao esporte, né, pautadas pelas ciências psicobiológicas, e surgem também, pela primeira vez, propostas críticas para a área, né, baseados em pressupostos do marxismo ou da teoria crítica de Frankfurt, mas aí surgem, então, essas obras que vão deslocar o objeto de estudo da educação física, né, não mais para o corpo e movimento, mas agora para a cultura corporal, né? Então, agora o foco da educação física é justamente essa alfabetização nos códigos que são gerados, né, dentro de um ambiente sociocultural, e aposta-se que, ao se apropriar desses códigos, os alunos, as alunas, as crianças terão mais condições de promover transformações sociais. Paralelo a todo esse movimento, o campo curricular também começa a crescer bastante no Brasil, né, nas faculdades de educação no primeiro momento. Talvez o maior destaque disso seja esse livro, Documentos de Identidade, do da Silva, que é possivelmente um dos maiores responsáveis, se não o maior, por trazer toda essa discussão de currículo para o âmbito da educação no Brasil, né? Então, ele faz isso a partir de vários estágios que ele realiza nos Estados Unidos, ele traz toda essa discussão para cá, né? Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazendo explodir aqui uma série de estudos curriculares, né? Que vai, enfim, formar várias gerações de pensadores trabalhando a partir do campo do currículo.
Esse livro recebe um especial destaque porque esse livro se propõe um livro base, didático, introdutório todas as veredas e possibilidades curriculares, né? Então, é clássica a divisão desse livro em teorias curriculares tradicionais, teorias curriculares críticas e teorias curriculares pós-críticas, né? Então, qual a diferença entre elas? As teorias tradicionais são aquelas que formam para uma sociedade dada, né? Então, não há uma discussão acerca do que ensinar, esse objeto é dado, né? Todo esse conteúdo, esse percurso curricular, ele é dado de antemão, cabe ao aluno somente cursar esse trajeto para se formar via uma visão de sociedade, um ideal de sociedade pronto, né? Invariavelmente não questionado, né? Injusto, e que atende a certas demandas de uma certa elite, né? Pois bem, os currículos críticos seriam aqueles que justamente vão contestar o que está sendo ensinado, né? Então, pela primeira vez, os conteúdos entram, né, no foco de análise. O objetivo é uma outra escola, né, com outros conteúdos, para que haja justamente uma transformação, né, possível na sociedade. E o que seriam, então, os currículos pós-críticos? Pós aqui não é no sentido de ir contra, né, no sentido de ir além, né, é uma nomenclatura que ficou muito famosa em vários, né, correntes filosóficas, né, antes mesmo de chegar no campo da educação, em termos como pós-modernismo, pós-colonialismo, pós-estruturalismo, né, todas essas nomenclaturas são muito típicas da academia estadunidense, que gosta de ficar classificando pensadores que muitas vezes não se encaixam, não aceitam essas nomenclaturas, né? Então, se por um lado esse livro do Tomás Tadeu da Silva facilitou um diálogo na área, introduziu uma discussão curricular, coisa que aqui no Brasil nós estávamos carentes, por outro lado, gerou uma espécie de rivalidade, um embate acadêmico entre críticos e pós-críticos, ou entre modernos e pós-modernos, entre críticos e pós-modernos, entre marxistas e pós-estruturalistas nietzscheanos. Então, não que não hajam diferenças entre essas correntes, né? Não é que é isso. Acho que a gente podemos elencar que a concepção de sujeito difere, né? Enquanto uma pensa um sujeito enquanto passível de emancipação e libertação, o outro pensa o sujeito enquanto uma subjetividade em processualidade, né? Onde não tem-se um lugar a chegar, né? Não há uma emancipação. A ideia de conhecimento também, enquanto para um conhecimento vai se aproximar da concepção científica moderna, uma ideia de verdade, uma ideia de estrutura, uma ideia de possibilidade de verificação dos resultados, né? A outra vai entender o conhecimento enquanto uma multiplicidade de perspectivas, né? Então, enquanto uma construção, né, sempre coletiva, uma epistemologia imanente, né? E não combate-se qualquer transcendência, qualquer universalidade, qualquer possibilidade de superação, né, dessas questões que são realmente imanentes ali, né, contextuais, contingentes, históricas, localizadas, temporárias, provisórias, né? Então, é uma outra concepção de conhecimento, né? Logo, não são teorias que não são diferentes, são. Mas aí é que está, dentro desses guarda-chuvas, também os autores não deixam de ser diferentes, né? Então, no guarda-chuva Teorias Críticas, tem uma série de pensadores que não dialogam, que possuem diferenças, que possuem distanciamentos. E o guarda-chuva pós-crítico padece do mesmo mal, né? Ou seja, há muitos pensadores ali que não se comunicam, né? Que têm escolas, pensamentos, trajetórias completamente diferentes, né? Então, por um lado, a gente não pode falar que o pensamento gramsciano é a mesma coisa, né, que o pensamento da escola crítica de Frankfurt, até porque dentro da escola crítica de Frankfurt nós temos pensadores, né, que também são distanciados em vários pontos. Por outro lado, né, a gente não pode dizer que Foucault, Deleuze, Derrida, todos eles, apesar de serem leitores de Nietzsche, dialogam, né, com as mesmas ferramentas conceituais e com o mesmo sistema filosófico, né? Então, se por um lado essa discussão ela introduziu uma discussão importante para a área, por outro lado, ela gerou uma espécie de pensamento de trincheira que vai culminar posteriormente na educação física, né?
Então, o livro do professor Paulo Festensaiffer aqui é um desses livros que vai discutir a questão da modernidade na educação física. E aí, eles vão se posicionando, né? O que eu acho perfeitamente salutar, né? Progresso para as discussões na área, mas que invariavelmente acabam gerando determinados afrontamentos acadêmicos que não leva a uma estabilização e não a uma produção de movimento na área, né? Porque quando se nega completamente o diálogo, né? Daí não é um embate acadêmico onde um pensamento movimenta o outro, mas é um embate acadêmico de defesa de cátedra, né, de defesa ali de uma certa trincheira que eu julgo não produtiva, né, e não saudável para a área, né, passa a ser ali um combate que perde de vista o objetivo maior, que é produzir formas de aula de educação física para uma sociedade melhor, né, que é o que a gente tem que manter aqui do ponto de vista o tempo todo. Então, esse é um primeiro problema que eu pretendo amarrar lá no final. Uma outra, e como eu pretendo amarrar essa questão, né? Como que nós poderemos superar esse embate que não, que escapa desse enfrentamento, né, de trincheira entre crítico e pós-crítico, né? Ou entre moderno e pós-moderno, etc. Qualquer outra dicotomia que possa ser pensada, né? Aí eu me alimento nos estudos de Deleuze e Guattari, né, que vão avaliar que toda forma de conhecer, toda produção de conhecimento é uma forma de organizar o caos. Daí essa imagem do caos aqui à esquerda, é uma imagem que representa o deus grego do caos, né, onde, segundo Hesíodo, é a primeira divindade, né, e a divindade da separação. Então ela vai se separar para dar origem à noite, ao dia e a outras divindades e assim por diante, né. Então, são duas forças em oposição, né? Caos, que separa, mas ao separar permite produção, e Eros, né, que é a força conjunta. Por isso que nós entendemos hoje o erotismo, né, que é o ato sexual de união. Então, Eros é a força da união, é a força que congrega, né, enquanto Caos é a força que separa. Mas veja bem, Caos e Eros não se trata de bem ou mal, né? Se trata de formas de funcionamento distinta, né? Então, nós não podemos operar no caos o tempo todo, porque o caos só permite separação. Entretanto, Eros, se não se alimentar minimamente do caos, ele junta coisas e aquilo naturaliza, essencializa, né? Então, Deleuze e Guattari vão entender que os conhecimentos vão, a partir do caos, gerando certas formas de se organizar, né? Para que a gente tenha minimamente um fundamento de como viver, né? Veja bem, aí ele vai discorrer sobre como a filosofia faz isso, né? Ele vai discorrer sobre como a ciência faz isso e como a arte faz isso, né? Rapidamente, a arte faria isso a partir dos afetos, né? Então, a grande função da arte é nos afetar para produzir outras percepções, né? Para nos tirar daquele momento de essencialização e naturalização. A ciência, por sua vez, ela tenta diminuir as velocidades do caos para produzir pequenos recortes e, a partir desses recortes, conseguir produzir qualquer ideia de vida, qualquer explicação, qualquer, né, entendimento de como as coisas funcionam. A filosofia, por sua vez, ela navega no caos. Mas ela navega como? Ela navega criando fundamentos, né? Ela navega criando platôs, criando intensidades, criando espaços onde é possível se sustentar sem se perder completamente no modo caótico, né? Entretanto, esses platôs, essas intensidades, esses modos de operar no caos, eles não funcionam como uma estrutura de um prédio, né, ou como uma árvore que vai subindo e se elevando e que é necessário um conhecimento prévio para se atingir um conhecimento posterior. Não. Conhecimento filosófico nessa medida, o trabalho epistemológico nessa concepção, ele se dá de maneira rizomática, né, igual a raiz da grama, né, que vai ali se conectando com pontos e vai ali, né, aumentando ali a sua compreensão, a sua espacialidade, a sua materialidade dessa compreensão da vida e do modo de funcionamento, né? Veja bem, então, não se trata mais de pensar os pensamentos de modo dialético, né? As diversas escolas filosóficas, epistemológicas, como se fosse um enfrentamento, uma fosse superior à outra para produzir uma síntese. Escapa-se da dialética ao pensar o conhecimento enquanto áreas, territórios, mapas que vão se produzindo, né? E aí o pensamento de um autor pode se aproximar ou não do outro. O pensamento do autor pode ter
conexões em alguns pontos, distanciamento em outras, assim como os rizomas, né, do nosso sistema neuronal, das raízes de diversos vegetais, né, de uma parede cheia de chuchu, por exemplo, né? Então, essa ideia de trabalhar com conhecimento me parece muito mais potente para tentar entender epistemologicamente o campo da educação física, né? Então, esse é o quadro teórico com o qual eu pretendo enfrentar esse problema do embate epistemológico na área. Porque quando se trata de saberes docentes, nós também temos um problema, né? Então, fazendo aqui, apresentando o problema, né? Veja bem, se nós seguíssemos estritamente com os conhecimentos curriculares produzidos na área, né? Com destaque para a obra de Nery Nunes, que fazem toda um percurso histórico, transformando essas concepções em currículo, a partir da obra do professor Walter Bracht, né, que é um dos maiores epistemólogos do Brasil, e que vai distinguir, então, quais são as concepções, né, de ensino na área, né? Então, eu fiz aqui um breve resumo, né, para apresentar o problema. Então, qual é esse resumo? Né? Aquilo que eu já falei lá na introdução. O currículo saudável, né? Qual era a base de conhecimento? Anatomia e a fisiologia. Qual era a identidade docente da pessoa, né? Do professor que estava ali? Era um professor militar, era um professor com viés higienista, e mais recentemente, na renovação desse currículo ginástico, né? Também chamado de saudável, o professor é o professor fitness, né? O professor que quer. Qual é o objeto de estudo deles? O corpo e movimento. O que eles querem? Alunos e alunas fortes no primeiro momento, lá na virada do século XIX para o XX, e no momento atual, alunos não sedentários, né? Fitness, né? Que caibam, né? No próprio corpo, né? Posteriormente, o professor esportivista aparece também com a mesma base de conhecimento, mas com uma identidade mais de treinador. O objeto continua sendo o corpo e o movimento, mas agora ele quer formar alunos e alunas vencedoras, né? Esportistas, tá? Posteriormente, eu congreguei aqui duas visões que o professor Walter Bracht define como distintas e os professores Nery e Nunes classificam como currículos distintos, mas eu estou resumindo aqui, né, para a gente poder avançar, porque é um outro problema que eu quero apresentar, né? Então, veja bem, o currículo desenvolvimentista e psicomotor, eles possuem como base de conhecimento as ciências psicobiológicas, né? A identidade do professor agora é o cientista do movimento, ele é aquele que vai ler, é o cara que vai ler Piaget, é o cara que vai ler Galahu, né? É o cara que vai ler Gotani, é o cara que vai ler João Batista Freire, né? Para entender esse movimento a partir de várias ciências, né, do corpo humano, mas o foco continua sendo as ciências psicobiológicas, o foco continua sendo o corpo em movimento. Né? Ainda que, por exemplo, João Batista Freire tenha uma breve citação a Foucault e critique a falta de movimento nas escolas. Mas ainda é muito incipiente essa acriticidade, né, para a gente entender a educação física enquanto crítica. Né? Então, continua sendo um currículo acrítico. O objetivo é formar alunos e alunas habilidosos, inteligentes, afetuosos, né, aptos ao mundo que aí está. Não se fala muito em mudança do mundo, em formar pessoas para transformar. Isso só vai acontecer com os currículos progressistas, né? Quando a base de conhecimento ali no momento pós-crise, esse movimento renovador que se divide em dois, né, as ciências psicobiológicas vão para um lado, e aí tem um grupo de professores muito forte que vai trabalhar com as ciências humanas, né, e aí modifica-se a identidade docente, né, deixa de ser, né, o cientista do movimento, o treinador, o militar, para ser o alfabetizador crítico, né, aquele que insere né, as crianças na cultura corporal, apresenta esses códigos para ela, e a partir desses códigos as crianças podem então transformar o mundo. Aí entra com muito destaque a obra do Metodologia do Coletivo de Autores, né, que congrega também o professor Walter Bracht, junto com a professora Celita Farel, junto com o professor Lino Castellani e junto com a professora Michelle Escobar, né? Então, esses professores, né, eles criam uma ideia de currículo de cunho marxista, né, que vão pensar a formação a partir da cultura corporal num aluno crítico. Em conjunto com eles, aparece o professor Kunze, né, na teoria chamada crítica emancipatória, de base frankfurtiana, né, principalmente ali com Jürgen Habermas, né, que vai pensar uma educação física também crítica ao capitalismo, mas a partir de uma outra base de conhecimento, o que se traduz numa configuração didática também um pouco distinta. Mais recentemente, nos anos 2000, os professores Nery e Nunes apresentam, baseado no multiculturalismo crítico e nos estudos culturais, né, principalmente em Stuart Hall, a ideia de uma educação física
pós-crítica, né? Mas que eu estou classificando aqui ela também como progressista, que visa formar, então, o aluno solidário, né? Também crítico, mas uma outra espécie de criticidade, e que eles classificam como solidariedade à diferença, né? Mais sensível. Mas qual que é o problema aqui? Quando a gente adota esses estudos como referência, tem-se a impressão que o professor lá no chão da quadra, na sala de aula, ele vai adotar esses referenciais como se fossem epistemologia pura, né? E sabe-se, né? Vários estudos em outros campos que não curricular já dão conta de entender que os professores são influenciados por muitas coisas e não só pelos estudos curriculares. Inclusive, durante o próprio período saudável esportivista, estudos do professor Tarcísio Mauro Vago mostra que já havia resistência, né? Que nem todo mundo aplicava um currículo ginástico sem questionamento, um currículo esportivista sem questionamento, né? Então, os estudos do cotidiano, eles meio que se contrapõem um pouco aos estudos curriculares. Então, são pressões distintas acadêmicas, né? Enquanto, por um lado, os estudos curriculares vêm com propostas de como o professor deve dar aula, por outro lado, os estudos do cotidiano vão mostrar para a gente o que, de fato, esses professores fazem. Temos aí um problema, né? Um problema que precisa ali de uma certa forma de superação. Por isso que eu penso em responder ou tentar encontrar saídas para esse problema a partir, né, do referencial Deleuze-Guattariano que eu apresentei anteriormente, né? O que o professor, o que, pensando com Deleuze e Guattari, mas também somando ao conhecimento do filósofo contemporâneo francês Davi Lapujade, que vai dizer que toda fundação teórica, ela sofre com movimentos aberrantes, né? Então, traça-se uma sustentação no caos, mas como o caos ele continua exercendo pressão, essa construção teórica, filosófica, epistemológica de modos de funcionamento de qualquer explicação teórica científica, ela vai ali sendo questionada, né? Ela vai ali. A gente pode pensar num paralelo científico com as teorias, né? Do paradigma, com a estrutura da revolução científica proposta por Thomas Kuhn lá na década de 80, né? Então, um modo muito parecido de funcionamento. Estabelece uma base, e aí o tempo e novos estudos e os desgastes dessa explicação vai promovendo rupturas que vai criando outras explicações, né? Então, eu penso que está no momento chave em que os estudos curriculares precisam se encontrar, de alguma maneira, com os estudos do cotidiano, né? Por quê? Porque os estudos dos saberes docentes também foram se desenvolvendo nesse tempo. Ao mesmo tempo que os estudos curriculares foram perseguindo uma trajetória, os estudos dos saberes docentes, né, também foram, né, encontrando ali uma série de explicações sobre da onde os professores tiram os conhecimentos, os fazeres e os saberes para poder dar uma aula, né? Então, estudos famosos mundialmente do professor Maurice Tardif, aqui no Brasil é clássica, os livros da professora Selma Garrido Pimenta, e na educação física eu gostaria de destacar a professora Cecília Borges, né? Também tem vários textos, né? Que explicam como o professor se constrói, né? Como que ele constrói essa identidade a partir dos seus saberes, né? Então, veja bem, tentando passar rapidamente por um resumo desses textos, né? De maneira até um pouco arriscada, eu diria que nós podemos encontrar em todos eles uma certa proximidade. Qual é essa proximidade? Que o professor nunca tira os saberes docentes de uma única fonte. O professor sempre tira os saberes docentes de várias experiências, né? Da própria infância, né? Da história de vida dele, daquilo que ele vive extraescolarmente, né? Da sua vida fora do âmbito escolar, da sua experiência enquanto aluno. Então, nós, enquanto professores e professoras, reproduzimos muitas coisas que nós vimos dos nossos professores e professoras, né? A formação acadêmica, claro, também coloca as suas marcas, né? Isso, para o bem e para o mal, ela dá ali uma certa noção de algumas coisas também é uma influência. O programa curricular da escola que nós vamos dar aula, então, olha aí a importância da contingência, da imanência, do contexto, né? Então, se eu dou aula numa escola de periferia, é diferente da uma escola central, é diferente da aula numa escola particular, numa escola pública, numa escola municipal, para uma escola estadual, numa escola no norte do Brasil, no centro-oeste ou no sul. Então, o programa curricular, o entorno, as pessoas que vivem ali, né, a comunidade escolar também vai influenciar a maneira como esse professor dá aula. A própria legislação, né, hoje nós temos um debate muito forte sobre a BNCC,
Então, várias discussões acerca da importância de um documento que norteie professores, principalmente quando eles têm uma formação deficitária, mas, por outro lado, muitos dizendo o quanto esse documento restringe a atuação docente, né, impondo uma série de limites e fixando conteúdos em séries específicas, né? Ou seja, tem aí uma legislação também dizendo, né, além da própria LDB, dos documentos estaduais e municipais, que vão ditando também um pouco como o professor deve dar aula, né? E por fim, a própria experiência e prática docente, ou seja, o professor também tira saberes da sua própria aula, né? Da maneira como ele exerce a sua aula, ele vai ali criando certos saberes, né? A partir daquilo que deu certo, que não deu, que ele experimentou e foi bom e não foi, né? E isso vai agregando essas ferramentas didáticas do docente, né? Mas aí, aqui em destaque, eu diria assim, ó, o que também vai influenciar esses saberes, segundo esses estudos, é a apropriação dos discursos pedagógicos, né? Ou seja, o professor continua a ler, ele continua vendo curso, ele continua assistindo live, ele continua, né, fazendo formação, né, uma formação continuada, e esses discursos acadêmicos, eles vão atingindo o professor, que também faz com que ele se aproprie de certa maneira. Pois bem, temos aí então uma questão de identidade, né? Pensando na identidade junto com Stuart Hall, ele vai dizer que identidade é um ponto de junção temporária entre uma individualidade e os discursos sociais. Então, a nossa identidade seria constituída, então, pela minha subjetividade e pelos discursos que eu acesso. Os discursos que acesso aqui que eu estou querendo destacar são esses discursos pedagógicos que advêm da epistemologia curricular, né? Que são propagados aí, né? Nos diversos espaços de formação. E aí, para fechar esse triângulo, tá? Que não é nenhuma demonstração teórica intrincada aqui, é meramente um gráfico para ilustrar esse argumento. Os saberes docentes prévios também vão compor esse espaço do cotidiano escolar. Claro, sempre num espaço ali de movimento duplo, né? O cotidiano formando saberes, formando identidade, formando novas epistemologias, né? Ao mesmo tempo que essas novas epistemologias, que essa identidade, que esses saberes influem no cotidiano escolar, um processo, né, de agenciamento, né? Eu já entro nesse conceito. Logo, o cotidiano escolar é um espaço que é atravessado por todas essas questões. E que quando a gente adota um olhar meramente curricular, um olhar meramente prático, ou olhar somente para a identidade docente, alguma coisa se perde. Então, para conseguir analisar de maneira mais apropriada esses questionamentos, eu proponho aqui novamente a filosofia Deleuze-Guattariana. Por quê? Porque justamente por ser uma filosofia que entende a realidade processual enquanto agenciamentos maquínicos, né? Então, a subjetividade docente, aquela individualidade, se dá sim a partir dos discursos, porque os discursos fazem parte dos agenciamentos, né? Então, Deleuze e Guattari definem o agenciamento como agenciamento de enunciação coletiva, ou seja, os discursos que nós acessamos. Discurso aqui pode ser compreendido não somente como oralidade, mas como um texto, como um jogo, como um esporte, como uma prática, como uma ação social, mas também enquanto agenciamento maquínico do desejo, né? Então, desejo aqui é a potência de agir, é a vontade de fazer certas coisas, né? Então, é uma maneira interessante da gente entender que a nossa subjetividade não está tão no nosso controle assim como a gente pensa, né? Que nós não somos pessoas no domínio das nossas ações completamente como a gente acredita, né? Nós temos uma interioridade que se dá a partir dos encontros que nós temos no fora, né? Então, isso condiz muito com os estudos dos saberes que mostram todas as experiências prévias como importante na constituição de um saber docente, né? Então, veja bem, o que o pensamento do fora, né, que ou seja, a interioridade entendida como uma resposta do fora em ação sobre nós, vai nos demonstrar, né, a importância, né, da processualidade. O que eu quero dizer com isso?
que nós não somos mais o que nós estamos tentando nos explicar como. Ou seja, quando sai um estudo tentando identificar o que é uma docência, quais as características de determinado docente, no momento seguinte já aconteceram coisas que produziram nova subjetividade, porque a processualidade não para. Um exemplo óbvio disso é a pandemia, né? Então nós vínhamos num modo de ser professor, e aí um acontecimento externo, um acontecimento grandioso que pegou o planeta todo, nos força a produzir outra subjetividade. De uma hora para outra, a gente estava correndo atrás de entender como funciona o Google Meet ou Microsoft Teams, ou como que eu avalio a distância, como que eu dou uma aula prática à distância, né? Como que eu trabalho com a agenda do Google, enfim, uma série de conhecimentos que não faziam parte do dia a dia, né? Eram saberes que o docente não tinha e que, devido à contextualidade, ele foi obrigado a constituir essa subjetividade. Então, a subjetividade docente, que está em relação intrínseca, agenciada com os saberes docentes, são relações que não. Toda vez que você tenta paralisar para explicar e usar o verbo ser, o que elas são, como elas devem ser, é como se fosse uma foto do processo. Né? Então, pensando com a filosofia da diferença, né, que é o nome dado para pensadores nietzscheanos, a ação docente é fruto de um pensamento do fora, né, a partir do processo de subjetivação, o que nos leva a entender os saberes como criações também imanentes. Né? Então, aquilo que o professor faz é o resultado de um agenciamento coletivo maquínico enunciado. Né? Ou seja, é uma grande congregação de fatores que fazem emergir certas formas de pensar a vida e certas formas de desejar a vida, né? Certas formas de pensar a própria existência. E aí, gente, é claro que nós estamos vivendo num momento de ápice aí da produção capitalista, né? Então, o capitalismo integrado se tornou mundial, né? Nas palavras de Félix Guattari, ele vai chamar de capitalismo mundial integrado, que tem produzido uma série de saberes, né, uma série de subjetividades, desculpa, focadas, né, profundamente antenadas na questão do lucro, na questão da produção, na questão da competência, da concorrência, né? Então, tem se formado uma lógica de mercado, né, num processo que lá atrás, né, Foucault já denunciou como uma lógica do neoliberalismo, né? Ou no livro clássico de Foucault chamado Nascimento da Biopolítica, ele vai mostrar, né, como que determinados discursos foram ganhando espaço e se tornando hegemônicos, né, dominando, naturalizando certas formas de pensar a vida a partir da lógica de mercado. E a educação não está livre desse processo, né? O professor Pablo Gentili, em diversas obras nos anos 90, já mostrou o quanto a educação se tornou mercadarizada, né? A educação se tornou um produto, a educação se tornou também algo que teve a ser comercializado no mercado. E essa lógica do mercado, ela impõe certa subjetividade também aos professores, e aí, consequentemente, também congrega certos saberes, né? Então, não é raro, né, a gente ver a contextualização produzir no professor de certas formas de pensar a vida, né? Por exemplo, o professor rola a bola, né? Então, de forma alguma, isso seria uma defesa desse tipo de ethos, né? Ao contrário, eu acho que eu vou concluir dizendo que nós precisamos superar essa forma de pensamento, mas ele pode ser compreendido aqui como um escape, né? Como uma resistência, a uma sujeição a salários baixos, a pouca estrutura, a muitas aulas, a todo um contexto escolar, né? Que produz na pessoa o desânimo, né? Produz a pouca vontade de trabalhar com aquilo, de fazer aquele tipo de atividade, né? A própria produção nos alunos, né? A gente percebe como muito comum os alunos irem perdendo a vontade de fazer educação física com o avançar do tempo, né? É muito comum esses contextos em escolas, principalmente escolas mais empobrecidas, né? Os alunos do ensino médio já transformam a educação física numa mentira, ela quase que não acontece, né? Então, claro que eu peguei 2 exemplos aqui, existem milhões de outros, mas os exemplos são só para mostrar que
não é muito uma coisa individual, né, minha, eu sou o professor que faço X, Y, Z, né, mas sim uma série de movimentos, né, sociais que podem ser cartografados, né? Então, quando você faz uma análise do mapa desses movimentos de conhecimento e de desejo, de afeto que circulam na sociedade, você consegue entender certas coisas, né? É possível entender da onde vêm certas formas de pensar, né? Então, é possível chamar cartografia esse exercício de tentar desenhar mapas das forças que vão produzindo certas coisas. E aqui eu apresento algumas possibilidades de saída a partir de certas cartografias docentes. O que é que eu estou chamando de cartografia docente aqui? Obras, professores, né, e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, que a partir do seu fazer, né, ou a partir da ótica de professores do chão da quadra ali, eles vão entendendo como que nós podemos escapar, né, de uma certa forma de pensar sujeita ao capitalismo mundial integrado, né? Então aí a gente pode destacar o professor reflexivo, né, da professora, que é um conceito da professora Selma Garrido Pimenta, o professor inovador, que é um conceito que o professor Walter Bracht tem usado com muita frequência nos seus textos com seus orientandos e orientandas, né? Quem é o professor inovador? É aquele que não se submete à pressão, não se submete à mercadorização, não se submete somente aos discursos acadêmicos ou aos discursos legislativos, ou a todas as normatizações e normalizações que acontecem na sua prática, e ele consegue criar ali alguma coisa que é potente, que os alunos gostam, né? Que produz vida, que as pessoas se sentem bem naquela aula, né? É impossível não destacar, né, a obra de Paulo Freire, que já há muitas décadas vem dizendo e dando dicas, né, em toda a sua generosidade, né, Paulo Freire vem mostrando algumas posturas didáticas, né, que o professor vai contribuir justamente para essa compreensão de aula enquanto aumento, né, potencialização de vida, né? Então, o papel do professor não enquanto educador bancário, mas enquanto alguém amoroso, né? Um ato educativo com amor, né? E a partir desse conceito de amorosidade, ele vai desdobrando vários saberes que são interessantes para os alunos, né? Impossível não destacar também na educação física, né? As obras do professor Marcos Neira e o quanto ele tem defendido a importância dos relatos de prática enquanto uma congregação entre academia, professores e professoras ali, no dia a dia, no cotidiano. Então, toda a produção teórica do professor Marcos Neira se dá a partir do diálogo com professores e professoras que produzem relatos. E esses relatos são muito interessantes porque não só eles servem como dados para pesquisa, né, científica na academia, como elas funcionam como um momento do próprio professor construir a sua identidade, porque a escrita, ela não é meramente a representação do que aconteceu. Ao contrário, né, nenhum texto dá conta do que aconteceu. A escrita é mais um momento do professor produzir essa subjetividade voltada para uma solidariedade, para um mundo melhor, para um mundo mais justo, para um mundo menos desigual, né? E por fim, para encerrar essa discussão, eu penso que é muito legal trazer para cá o pensamento do professor Silvio Galo, né? Num texto sobre educação menor, menor aqui não pode ser entendido no sentido pejorativo, né? Como algo inferior, mas menor porque é aquilo que escapa da lógica normativa, que seria maior. Maior aqui é a grande pressão mundial pelo mercado, são as grandes legislações que tentam conduzir certa saber docente, né? Certa forma de ser professor, né? E aí o professor Galo vai dizer que nós já tivemos muitos professores profetas, né? Que são os professores que se apresentam como tendo a resposta, né? Para escapar desses grandes dilemas mundiais, né? Então, é o professor que se anuncia como o detentor da verdade que vai salvar a todos. Então, para se distanciar dessa visão salvacionista, né? Ele defende o professor militante, né? Eu não gosto muito da palavra militância, ela me parece pouco acadêmica, científica, né? Mas eu entendo o texto dele no sentido mais de ativista, né? Esse militante ativista que tem a ver com a ação cotidiana, né? Não tem a ver com
a ação doutrinária e, né, impensada, mas tem a ver com ali no dia a dia, dando aula, né, trabalhando com as crianças, a todo momento ele está produzindo outras coisas, né? Então, o professor militante está produzindo o quê? Produzindo subjetividades que são contrárias a essas hegemonias que prendem formas de vida, sustentando um mundo, então, né, profundamente desigual, injusto, né, cheio de problemas sociais. Né? Então, e aí, quais saberes que emergem dessa prática, então? Aí não tem como ditar o modelo, não tem como pegar, né, uma receitinha e produzir, ó, para ser um bom professor, você tem que saber fazer isso, isso, isso e isso. O que nós temos são cartografias, né? São assim, ó, olha, determinados professores estão fazendo isso, tem professores na academia pensando isso, e o eterno diálogo vai produzindo, então, as saídas, né? Então, o que defende-se aqui é uma congregação muito próxima entre ensino, pesquisa e extensão, né? Para que, de maneira conjunta, de maneira agenciada, e não maneira que privilegie um indivíduo ou outro, as coisas possam, então, caminhar, né, no sentido de uma sociedade mais democrática, né, uma sociedade mais inclusiva. Né? Então, essa é a conclusão, né? Então, refazendo o percurso, apresentei um problema, né? Fiz uma introdução epistemológica, do ponto que nós nos encontramos aqui na educação física, em termos epistemológicos e curriculares. Num segundo momento, eu apresentei o quadro teórico a partir de Deleuze e Guattari. Num terceiro momento, eu apresentei o problema, né? Qual que é o problema? O não encontro entre os estudos do cotidiano e os estudos curriculares para a compreensão dos saberes docentes. E aí, as saídas que eu apresento é entender todas essas produções, essas obras, né, não como doutrinas, não como verdades absolutas, mas como rizoma, né, como pontos que vão se conectando, produzindo mapas. Esses mapas não servem para serem decalcados, né, para serem copiados, não servem como receitas de bolo, mas esse mapeamento permite o diálogo, permite a união, permite a discussão, permite o debate, e essa atividade, esse movimento vai produzindo, então, saberes docentes constantemente para dar conta dos desafios que se apresentam. Então, era hoje por hoje era isso. Agradeço todos que estiveram até aqui, até o final ouvindo. Um abraço.